Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luozi e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd de cultura em geral na internet. E hoje vamos falar de cinema, estamos na quinta-feira, dia 4 de janeiro, né? É o dia das estreias, né, no cinema, mas como eu falei para vocês, o mês de janeiro é muito fraco de estreias, tem poucos filmes estreando e eu vou hoje conversar com vocês sobre a nova animação da Disney, né, que deve ser a próxima vencedora do Oscar de melhor animação, né? Ela sempre são as animações da Disney, né, que ganham o Oscar de melhor animação. Vamos ver se esse ano a coisa é um pouco diferente, tá? Mas eu quero falar com vocês da animação Wish, o Poder dos Desejos. Gente, bacana a animação, gostei muito, tá? É bem aquilo mesmo que os filmes da Disney, as animações da Disney trazem pra gente, né? De serem histórias muito cativantes, que tem abordado a questão da diversidade ultimamente, né? A gente vê muito isso, tá? Nessa animação Wish, tá? Vou ter que dar spoilers aqui pra gente conversar um pouco sobre ela, tá? Se vocês não assistiram ainda, a animação, para de ver esse vídeo, vai lá, assiste a animação e depois volta aqui para ver a nossa conversa. Bom, o filme ele fala de um país, tá, imaginário chamado Rosas, né? Isso mesmo, né? E nesse país mora uma menina chamada Asha. O rei desse país é um cara chamado Magnífico. Esse rei Magnífico, o que, que ele fez? Ele tinha os desejos da vida dele, e aí para ele conseguir ter acesso aos desejos da vida dele, ele passou a estudar feitiçaria, estudar magia, né? E ele virou um cara que era detentor do poder de realizar desejos. Ele realiza todos os desejos dele, obviamente, tá? E cria esse país, vamos dizer assim, chamado Rosas, né? Onde ele é o rei, altamente bucólico, onde todos são felizes, todos acreditam que, que o rei magnífico é um excelente governante. E esse rei magnífico, pelo que eu me lembro, uma vez por ano, um negócio assim, tá? Ele escolhe o desejo de uma pessoa e acaba realizando o desejo dessa pessoa, né? E nesse país Rosas tem uma menina, uma moça chamada Asha, tá? Que quer ser, vamos dizer assim, uma assistente do rei, né? Ela está participando de uma, vamos dizer assim, de uma série de entrevistas de vários candidatos, coisa e tal. E aí, quando ela vai ser entrevistada pelo rei, né? Ela começa a entender todo o mecanismo da coisa. E aí ele tem todos os desejos de todas as pessoas, né, presas em pequenas esferas mágicas, né? A pessoa vai lá, dá o desejo para o rei guardar, e automaticamente, quando elas dão o desejo, elas se esquecem do desejo delas, mas ficam naquela expectativa, naquela esperança de que o rei um dia cumpra os desejos. Como esse rei teve um passado muito turbulento, muito complicado, bandidos invadiram a propriedade dele, ele perdeu tudo, coisa e tal, perdeu a família, aquele negócio todo. Ele era um cara meio bolado, né? Com complôs, né? Vamos dizer assim, de uma certa forma. Então tinham desejos que ele achava que poderiam ser desejos perigosos, que ele jamais realizaria, né? E a Asha acaba descobrindo tudo isso. É claro que a Asha vai dar uma cavadinha, né, para o desejo do avô dela, que estava fazendo 100 anos, fosse realizado, né, dela dar uma cavadinha. Só que o nosso rei magnífico, ele olha lá o avô dela, no desejo dele, do avô, né, de 100 anos lá, o avô ficava tocando lá um instrumento musical e ficava ali completamente cercado pelas pessoas. O rei achou que aquele desejo era muito perigoso, ele deu a entender para Asha que aquele desejo jamais ia ser realizado, né? E ao mesmo tempo também que ele era visto como um cara muito legal, um cara muito bacana com a população dele, né? Quando a Asha tem esse encontro com ele, né, e percebe, né, que ele não realiza todos os desejos, né, ele começa a ficar meio contrariado, né, que ela está questionando ele, e aí ele mostra seu verdadeiro lado, que é de ser um cara muito ruim, muito cruel, que ficava prendendo os desejos dos outros, né. E a Asha falava, pô, se você não vai cumprir os desejos, por que você não devolve o desejo para as pessoas, né? Ele falava, não, os desejos são meus, e eu vou manter tudo com mão de ferro, vamos dizer assim.
Aí a Asha, obviamente, fica muito triste com isso. Ela tinha certeza de que o avô dela não ia realizar o desejo dele, coisa e tal. Aí ela começa a fazer uma cançãozinha lá, coisa e tal. Filme da Disney é musical, né, gente? A gente sabe que as animações da Disney são musicais, né? E aí ela consegue despertar o desejo dela era tão forte que ela acabou despertando uma estrelinha do céu, né? Que cumpria desejos. Essa estrelinha começou a acompanhar ela, né? O filme, inclusive, tem uma conexão muito interessante, né, entre os seres vivos, né, as estrelas do céu, a gente que fica ali, né? Quando vê uma estrela cadente no céu, faz um desejo, aquela coisa, né? Que é bem infantil mesmo, né, de criança, coisa e tal, né? É, o filme trabalha isso de uma forma muito interessante, porque diz, né, que todos nós, né, somos poeira de estrelas, né? Então essa conexão de você pedir desejos para a estrela, entendeu? E da estrela realizar seus desejos viria dessa coisa, né? De que a gente vê na astrofísica, de que nós somos literalmente poeira de estrelas, então existe essa conexão entre, né, essa história infantil de pedir desejos para uma estrela e a astrofísica. Isso ficou muito bacana no filme, realmente. É claro que não se explicou dessa forma, tá? Mas as canções, né, as letras das canções davam a entender isso, né? O que é muito interessante. E aí a Asha vai despertar uma estrelinha lá, que era muito bonitinha, muito fofinha, né? E aí essa estrelinha ela teria poder para enfrentar, né, o rei, né, magnífico, né, e libertar os desejos das pessoas, né? E aí o filme vai nessa vibe, né? O que é uma coisa muito interessante, porque a gente vê, né, ele tem toda essa questão dessa magia, dessa coisa infantil de pedir desejos a estrelas, coisa e tal, mas ao mesmo tempo também esses desejos eles estavam presos por um tirano, tá? E a forma, né, como as pessoas conseguiram seus desejos de volta, além da ajuda da estrelinha, era também do povo da cidade se unindo e se revoltando contra esse rei magnífico. Quer dizer, é um negócio bem interessante, né, que você está vendo ali de uma forma velada, uma revolta popular, né, no desenho da Disney, né? Eu não sei se algumas pessoas aqui no Brasil vão gostar disso, né? Eu acho que daqui a mais alguns dias a gente vai começar a ver correntes, né? Querendo boicotar esse filme. Como a gente já viu algumas correntes ridículas por aí, feitas por certos grupos, né, políticos, né? Eu acho que esse desenho vai ser vítima disso fatalmente, tá? Espero que não. Espero que a gente não tenha... que a cabeça das pessoas não tenha mergulhado nesse nível de mediocridade, né? Mas é interessante ver que as pessoas elas vão lutar pelos seus desejos, a Asha junto com a estrelinha lá e junto com os animais também, porque a primeira coisa, como existe essa conexão entre os seres vivos e as estrelas, a primeira coisa que a estrelinha faz é dar voz aos animais irracionais, né? O que ficou bem interessante no filme. E aí você vai ter muitas tiradas engraçadas, desenho para criança mesmo, né? Animação para criança, para o público infantil mesmo, né? Mas você vai ter também essa coisa, né, que é muito bacana nesse desenho, né? Dessa conexão entre as estrelas e as pessoas, né? Passando ali com umas pitadas de astrofísica ali, brincando um pouco com isso, né? E essa coisa também de você ter um rei autoritário, tá? Que vai, entendeu? Ser derrubado, entendeu? Por uma revolta popular, porque as pessoas estavam pau da vida com o cara, que o cara estava roubando os desejos delas, né? E mantendo os desejos como reféns, ele não ia fazer com que os desejos fossem cumpridos, né? Seria melhor que os desejos voltassem para as pessoas por iniciativa delas mesmas, é, chegarem, alcançarem, realizarem seus desejos. Então, gente, é um filme bacana, tá? Eu confesso a vocês que eu gostei muito. A última animação da Disney que eu tinha visto, acho que era Os Elementos, eu achei aquela animação muito fraquinha, muito ruinzinha, eu não gostei muito daquela animação não, ela não me conquistou muito não, tá? Eu tenho o hábito de ver animações da Disney, né, porque elas estão sempre ali no top do Oscar, esse negócio todo, elas sempre vão ser citadas no Oscar, tá? Geralmente elas são muito boas. Os Elementos eu acabei não gostando muito, confesso a vocês, tá? Mas essa Wish é muito bacana, tá? Recomendo fortemente, tá? O pessoal assistir, pessoal adulto, pessoal
as crianças, os adultos, os pais levarem os filhos para assistir. Recomendo fortemente que vocês assistam isso no cinema, tá? Que é uma experiência bem bacana. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br e futuramente a gente pode conversar sobre mais filmes aí com vocês. Vamos conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.